Você já ouviu falar na Síndrome de Florença? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir a Síndrome de Florença. Também conhecida como Síndrome de Stendhal, a síndrome foi clinicamente descrita pela primeira vez como um distúrbio psiquiátrico em 1989 por Graziella Magherini, psiquiatra do Hospital Santa Maria Nuova de Florença, um dos mais antigos do mundo. Magherini observou 106 pacientes, todos eles turistas, que sofreram vertigens, palpitações, alucinações e transtornos de despersonalização, um distúrbio que o paciente se sente desconectado do seu corpo e de seus pensamentos, quando observavam obras de arte como as esculturas de Michelangelo e as pinturas de Botticelli. Eles sofreram ataques de pânico causado pelo impacto psicológico das obras de arte e da viagem, afirmou Magherini em simpósio em 2019. Pessoas susceptíveis à síndrome podem se sentir dominadas pela beleza e pela magnitude das obras de arte, resultando em uma resposta física e emocional intensa. É importante notar que a síndrome de Stendhal é rara e afeta apenas uma pequena percentagem de visitantes de museus ou locais artísticos, como se fosse uma intoxicação cultural. Além disso, muitas das reações são temporárias e tendem a diminuir à medida que a pessoa se afasta do estímulo artístico. Se alguém experimentar sintomas graves ao apreciar arte, é aconselhável procurar ajuda médica para descartar qualquer condição médica subjacente. A síndrome de Stendhal é considerada uma condição psicossomática causada pela exposição à abundante riqueza artística de Florença. Seu nome vem do escritor francês Marie-Henri Bailly, mais conhecido pelo pseudônimo de Stendhal, que em 1817 descreveu sua visita à capital da Toscana assim, abre aspas, fiquei em uma espécie de êxtase com a ideia de estar em Florença. Fui acometido de uma forte palpitação do coração. Minha força vital se esvaiu de mim e andei com medo constante de cair no chão. Fecha aspas. Famosa pela sua arte e arquitetura renascentista, Florença abriga inúmeros museus e galerias de arte, e os casos da síndrome continuam a ser verificados até hoje. Ela ocorre normalmente 10 a 20 vezes por ano em certas pessoas que são muito sensíveis ou talvez tenham esperado a vida inteira para vir à Toscana, afirma Simonetta Brandolini Dada, presidente da Fundação Amigos de Florença. Abre aspas. Essas obras de arte emblemáticas, as obras de Botticelli, a de Davi e de Michelangelo, são realmente extraordinárias. Algumas pessoas ficam desorientadas e pode ser muito estonteante. Vi muitas vezes pessoas começarem a chorar, relata ela. O Nascimento de Vênus, de Botticelli, parece ser um estímulo específico para a síndrome de Stendhal. Já tivemos pelo menos um ataque epilético em frente à pintura, afirma Eike Schmitz, diretor da Galeria Uffizi. Um senhor também sofreu um ataque cardíaco. Esse senhor era Carlo Mastroni, então com 68 anos de idade, da cidade de Bagno a Ripoll, na Toscana, que desmaiou na Galeria Uffizi em dezembro de 2018. Casos assim são rapidamente reproduzidos pela imprensa italiana e estrangeira como mais um caso da síndrome de Stendhal, mas ela pode ser mais adequada para ilustrar outro ponto, a precipitação da imprensa ao propagar a ideia romântica da síndrome de Stendhal, mesmo sendo uma condição dificilmente identificada. O problema enfrentado por muitos profissionais para descrever a síndrome de Stendhal como distúrbio psiquiátrico é a dificuldade de analisar seus sintomas com relação a indisposições mais genéricas que frequentemente atingem os turistas.
Abre aspas. Às vezes, na Galeria Uffizi, alguns visitantes têm ataques cardíacos ou se sentem mal, afirma Cristina de Loreto, psicoterapeuta que vive e trabalha em Florença. Mas pode ser apenas agorafobia. Uma curiosidade, você sabe o que é agorafobia? É o medo angustiante de ficar sozinho em lugares públicos. A remoção emocional à arte para de Loreto não constitui um distúrbio psiquiátrico, mesmo se gerar ou contribuir para o surgimento de sintomas perigosos ou preocupantes. Ela ainda não foi homologada e não está incluída no DSM-5, nosso manual de distúrbios mentais, segundo ela. De Loreto acredita que outros fatores podem estar em jogo. As expectativas dos turistas sobre Florença são muito altas, alimentada pela onipresença das suas obras de arte em diversos meios de comunicação. Tudo isso se torna excessivo quando eles finalmente visitam a cidade. Pode ser uma profecia autorrealizada que faz com que alguns turistas sintam alguma coisa no ar de Florença, segundo ela. Neste particular, a síndrome de Florença pode estar relacionada à síndrome de Jerusalém, que causa delírios religiosos ou messiânicos, psicóticos, entre os que visitam a cidade sagrada, ou a síndrome de Paris, que faz com que os turistas desenvolvam sintomas psiquiátricos agudos ao descobrirem que a capital francesa não atende às suas elevadas expectativas. As próprias palavras de Stendhal, abre aspas, uma espécie de êxtase com ideia de estar em Florença, parecem dar alguma credibilidade a essa teoria. Talvez uma profecia autorrealizadora também esteja presente na cobertura pela imprensa de supostos casos de síndrome de Florença, como o de Almastrone. Jornalistas encantados pela ideia romântica de doença pela arte diagnosticam pessoas à distância conforme seus desejos. Sua preocupação não é com a possibilidade de Florença matar os turistas, mas sim dos turistas matarem Florença. Uma curiosidade, mas você sabe de onde veio grande parte da arte florentina? Michelangelo, Botticelli não esculpiram e pintaram em um sótão escuro. Eles foram patrocinados pelas pessoas mais ricas e poderosas de Florença, que usavam suas obras de arte para demonstrar seu poderio político e financeiro. E a família mais poderosa de Florença foi a dos Médicis, que encomendavam obras de arte como, por exemplo, o Nascimento de Vênus. Botticelli chegou a incluir os Médici nas suas pinturas, no papel dos três reis magos. Os Médici já se foram há muito tempo, mas as obras-primas que eles ofereceram a Florença ainda dão à cidade um ar irreal e excepcional. Mas Eike Schmidt, o diretor da Uffizi, acredita que não seja algo exclusivo da cidade. Esse tipo de coisa, sempre que acontece em Florença, chega aos jornais, segundo ele. Mas mesmo que seja considerado um fenômeno florentino, o mesmo pode acontecer em cidades como Veneza ou Verona. De qualquer forma, como indicou Schmidt, a arte geralmente não é um risco para a saúde, mas sim um tônico para o corpo e para a alma. Geralmente, a arte é boa para você, para o seu coração e para a mente, concluiu ele. Inscreva-se no canal, marque gostei, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.